Bem-vindo ao programa Família com Deus. Vamos continuar a série de vídeos Religião na Família. Neste vídeo vamos conversar sobre o culto familiar. E estamos recebendo o pastor Haroldo Gesner, que vai falar conosco sobre esse assunto. Pastor Haroldo, bem-vindo de novo conosco. Obrigado. E ao programa Família com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês, juntamente com os nossos amigos. É uma alegria. Pastor Haroldo, o que é culto doméstico? O culto doméstico, Osiel, é um momento em que a família se reúne para louvar, para adorar a Deus, para aprender mais da sua palavra. E interessante que quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos esta prática desde há muito tempo. Por exemplo, o povo de Israel, mesmo no deserto, mesmo ao viajarem pelo deserto, eles tinham o hábito de fazerem o culto pela manhã e o culto pela tarde. Todos se reuniam para aprender da palavra de Deus ao redor do altar do sacrifício. Eles tinham um momento, eles tinham um horário marcado para adorar a Deus, para fazer aquele sacrifício de louvor a Deus. E se a gente voltar um pouquinho mais na história, nós vamos encontrar o culto familiar, sabe aonde? Lá no Éden. No Éden. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, nós encontramos a palavra de Deus apresentando um fato interessante. Quando Adão e Eva tomaram do fruto proibido e comeram, eles ficaram tão preocupados que no momento em que Deus estava visitando eles à tarde, para aquela conversa, para aquele momento devocional, a Bíblia ainda fala assim, na viração do dia, ou ao entardecer, então eles ficaram preocupados ao se encontrarem com Deus, por se encontrarem com Deus. Mas nós destacamos aqui o fato de que Deus estava presente toda a tarde para conversar com seus filhos. E isso nós devemos fazer hoje também, porque ao nos ajoelharmos diante de Deus, junto com a nossa família, para ter uma comunhão com Ele, então nós vamos aprender mais dele. E o apóstolo Paulo, falando para a igreja no livro de Romanos, no capítulo 12 e o verso 1, nós lemos assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Osiel, o culto familiar é um momento em que a família se encontra com Deus para ter comunhão com Deus. Isso é o que significa o culto familiar. Então, pelo que o pastor leu aí na Bíblia, o culto ele deve acontecer todos os dias e podemos dizer que é na viração do dia, ou seja, ao anoitecer e também ao amanhecer. Isso, exatamente. Poderíamos dizer assim que a pessoa pode, na parte da manhã, agradecer a Deus pela proteção, pela noite, o sono restaurador, e de manhã pedir a proteção de Deus para o dia que está se iniciando? Corretamente. Então, o culto familiar, de acordo com o exemplo bíblico, acontece pela manhã, ao acordarmos, ao iniciarmos o nosso dia, antes de iniciarmos as nossas atividades, nós nos apresentamos a Deus, a família toda, diante de Deus através do culto familiar. E ao terminarmos toda a nossa jornada diária, ao chegarmos novamente em casa e nos reunirmos em família, é o momento de agradecermos a Deus pelo dia e pedir proteção para a noite que está diante de nós. Então a família reunida faz esta visita a Deus pela manhã e pela tarde. É muito bonito. Eu conheci uma senhora que ela só dormia quando o último filho chegava em casa. E esse culto doméstico à noite, às vezes era feito 9 da manhã ou 9 da noite, ou às vezes até às 10, quando chegava todo mundo antes de dormir, todo mundo fazia uma celebração a Deus, era algo muito bonito. O importante é que não deixava de se fazer o culto. Não deixava de fazer, exatamente. Ele acontecia. Então essa é a pergunta que eu quero fazer para o pastor. Qual a importância do culto familiar para a família? O culto familiar
quando realizado em conjunto, quando realizado da forma correta, fortalece o nosso relacionamento com Deus. Fortalece a nossa comunhão com Deus e também fortalece o nosso relacionamento entre os membros da família. Fortalece o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, do marido com a esposa, entre os irmãos também. Há uma fraternidade mais evidente naquele momento em que acontecem os cultos familiares, porque é algo que foi criado por Deus exatamente para dar unidade à família. E além disso, o culto familiar protege a família. Olha. De que forma? Quando nós nos reunimos pela manhã e nos colocamos nas mãos de Deus, é para que Ele nos proteja durante o dia. Quando nos reunimos à noite e nos colocamos nas mãos de Deus, para que Ele nos proteja durante a noite. Então, através do culto familiar, nós somos protegidos. Não porque nós estamos fazendo aquilo como meritório, como algo que Deus vai nos fazer agora em troca. Não. Exatamente pela comunhão que temos com Deus, Deus nos protege, nos ampara, porque temos conhecimento, temos comunhão com Ele. E o pastor falando aí que o culto familiar protege a família, eu lembrei de uma frase que meu sogro sempre fala, que quando você faz o culto, é como se você estivesse colocando um tijolo a mais no muro de proteção para a família. Exatamente. Mas o pastor mencionou aí a questão da importância do culto para unir a família. Então, às vezes, tem filho adolescente na família que quer dormir um pouco mais tarde. Então, como o pai fazer para que o culto familiar se torne mais atrativo e para que os filhos sintam-se motivados a participar do mesmo? O que pode ser feito? Essa cena que você pintou é comum, né? Existem algumas pessoas, algumas crianças, alguns jovens que gostariam de ficar mais tempo na cama, né? Mas a partir do momento em que o culto é considerado na família como algo especial, como algo sagrado, então o culto deve acontecer sempre, todos os dias, deve ser rotineiro, deve ser algo como se marcássemos um encontro com Deus. Agora, para que os meninos e as meninas se sintam motivados a ir ao culto, a participar do culto, os pais devem se preocupar em fazer com que o culto seja agradável, seja um momento realmente especial na família. Então, não é o momento do pai ou da mãe abrir a Bíblia para pregar um sermão para o filho. Isso é importante. Não é o momento de corrigir o filho. Olha, você me desobedeceu durante o dia, olha o que diz a Bíblia aqui sobre o filho desobediente. Não é o momento para isso. É o momento de louvar, é o momento de ler a palavra de Deus, sim, é o momento de orar, mas que isso seja feito de uma forma agradável, de uma forma participativa, de uma forma com que todos tenham a oportunidade, o privilégio de comungar com Deus. Comungar com Deus. Então, é o momento de louvar, cantar um hino, é o momento de ler a palavra de Deus. Vamos ler um texto que nos traz bastante conforto ou bastante instrução e vamos orar, fazer com que, nos apresentar diante de Deus através da oração, para que todos tenham a noção de estarmos na presença de Deus. O pastor falou sobre a importância de envolver toda a família e, na realidade, é difícil mesmo você conseguir isso aí. Uhum. E quando as crianças estão bem pequenas, parece que é mais desafiador. Como fazer isso quando tem crianças pequenas em casa? É verdade, Osiel. Vamos relembrar o texto que foi lido a princípio, Romanos 12, verso 1. Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. O que significa isso? O culto não pode ser mecânico, não pode ser uma formalidade. Deve ser um culto racional, ou seja, deve ser um culto vivo. Deve ser algo que aconteça naquele momento, não algo que foi planejado e vamos seguir o script, vamos fazer desse jeito, tudo certinho. Com crianças pequenas, é necessário nos adaptarmos às circunstâncias. É necessário focarmos nas crianças. Por exemplo, nós não vamos cantar um hino que as crianças tenham dificuldade de acompanhar. Nós vamos cantar um corinho,
nós vamos cantar uma música que fale de Noé, que fale de Davi, que fale da Bíblia, corinhos curtos, para que as crianças possam participar também. E eu me lembro que eu cantei muitas vezes aquele corinho da Arca de Noé, dos bichinhos fazendo barulho, e o martelo, e os meus filhos vibravam quando a gente fazia o culto, usando as ferramentas adequadas para a idade deles. Outra coisa, Osiel, nós não podemos nos deter em ler com crianças pequenas. Nós devemos separar uma porção, devemos ajudá-las a entenderem aquela porção da Bíblia, talvez ajudando elas a gravarem aquele versículo bíblico, e assim nós vamos incutindo nas crianças a palavra de Deus, e melhor ainda, nós vamos fazendo com que elas participem do culto familiar, que elas gostem daquele momento a ponto de esperarem por ele, a ponto de falarem assim: papai, mamãe, que horas que é o culto? Vamos fazer o culto? Eu acredito que é o sonho de todo pai, né? Ouvir os filhos convidando-os para fazer o culto. E isso vai muito de termos uma forma especial de cuidar os nossos filhos pequenos, ou dar atenção aos nossos filhos pequenos durante o culto familiar. Então veja bem, o hino deve ser adaptado às crianças, o texto bíblico ou a leitura deve ser adaptada às crianças, o local também é importante. Às vezes você pode fazer o culto em qualquer lugar. Um dia você faz no quarto, outro dia você faz na sala, outro dia faz na copa. O culto deve ter um lugar específico, como se fosse um santuário, como se fosse um lugar da casa especial. Quando nos dirigimos àquele lugar, as crianças já sabem, mesmo pequenininhas, elas já sabem: agora é o horário do culto, porque estamos no lugar sagrado para fazer o culto. E como eu disse antes, também não é hora de corrigir, é uma hora de alegria, uma hora de louvar a Deus, uma hora de transformarmos aquele momento em um momento especial para as crianças. Aí sim, as crianças vão almejar. E quando as crianças crescerem, elas vão lembrar desses momentos com carinho e vão repetir esses momentos, talvez na adolescência e talvez até quando fundarem a sua própria família, quando tiverem o seu próprio lar, eles vão levar este pensamento, este momento que eles gravaram lá na infância, vão levar para a sua vida adulta também. Muito bem. Nós aprendemos hoje o quanto é importante o culto familiar e também o quanto devemos nos preparar e também nos programar para que esse culto esse momento seja algo maravilhoso, aguardado pelas crianças. Nós vamos nesse momento orar a Deus, pedindo a Ele que nos conceda sabedoria para fazermos do culto familiar um momento dinâmico e um momento de adoração para toda a nossa família. Nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos em nome de Jesus pela família que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, e pedimos a Ti que nos dê sabedoria e tato para que no momento do culto familiar possamos aproveitar essa oportunidade para mostrar aos nossos filhos um Cristo vivo. Pedimos que nos abençoe nessa nobre tarefa e nos dê a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de assistir mais um vídeo do programa Família com Deus. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Fique com Deus e até a próxima.